E aí, essa galera! Tudo bom com vocês? Meu irmão, top, de verdade. Porque estamos caminhando, porque as coisas estão dando certo, porque tudo indica que em breve todo esse problema, se Deus quiser, vai acabar. Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam ótimos. Mantendo o foco, mantendo a garra, mantendo a fé, mantendo a força e a determinação. Hoje nós vamos ver os ciclos biogeoquímicos. De um modo ou de outro, os ciclos biogeoquímicos são básicos o suficiente para que eles sejam considerados praticamente uma revisão para a gente, ok? A galera da turma da manhã já acabou vendo comigo antes de entrarmos de quarentena, certo? As turmas da tarde e noite não. Portanto, vamos ver como novidade para a galera da tarde e da noite e, entretanto, como revisão para a galera da manhã. De todo fato, você já viu isso em algum momento da sua vida, seja no ensino fundamental, seja já no ensino médio ou no cursinho. De uma forma ou de outra, isso aqui para você é revisão, certo? Há uma compreensão dos ciclos biogeoquímicos dentro da ideia de geografia. Entretanto, a gente vê com maiores propriedades, maiores detalhes na parte de biologia. Toda vez que falamos em ciclos biogeoquímicos, nós devemos levar em consideração que os fatores envolvidos são os seres vivos, certo? O ambiente e as substâncias. Então, que essas substâncias nós vamos considerar, certo? Como sendo a água, tá? O carbono, com todas as substâncias derivadas ou produzidas a partir do carbono, e o nitrogênio. Esses três ciclos são os mais relevantes. Lembrando-se que dentro do ciclo do carbono está inserido o ciclo do oxigênio, certo, galerinha? Então, estejam atentos. Nós vamos, de um modo ou de outro, acabar trabalhando 4 ciclos dos 6, certo? Que são mais considerados. Entretanto, desses 6 mais considerados para estudos gerais, 4 são de fatos relevantes para a nossa situação chamada Enem. Ok? Então, ciclo da água, ciclo do carbono, juntamente com o ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio. São esses ciclos que veremos, discutiremos, abordaremos e brincaremos em cima disso. Ok? Já tem exercício para vocês, tá? Já tem exercício juntamente com a parte de parasitologia final, temos questões de ciclos biogeoquímicos. Então, essas substâncias, águas, substâncias derivadas de carbono e derivadas de nitrogênio, circulam no ambiente, certo? Baseando-se na sua passagem além dos fatores externos do ambiente dentro dos seres vivos, ok? Então, o fluxo dessas substâncias entre ambiente, seres vivos, ambiente, seres vivos, ambiente, seres vivos, nós chamamos de ciclos biogeoquímicos. Começaremos com o ciclo da água. Sabemos que a água é importante, certo? Porque a água é utilizada pelos seres vivos em reações químicas. A água ela pode entrar numa reação química como um reagente. Lembrando que uma reação química ela é reagente, meio e produto, certo? Então o reagente pode ter participação da água. Daí a molécula de água vai ser quebrada durante o processo, chamamos isso de reação de hidrólise. A água também pode ser produzida durante a reação, daí ela vai ser um produto da reação. Chamamos esse tipo de reação de síntese por desidratação. Ou a água pode ser um meio onde a reação química vai acontecer, daí chamamos isso de meio aquoso, ok? A água também funciona como lubrificante, lubrificante articular, lubrificante da superfície dos nossos olhos, por exemplo, certo? A água também é muito importante como termorreguladora. Uma característica da água é chamada calor específico, que é alto, faz com que a água seja muito importante para evitar alterações bruscas da nossa temperatura. Da mesma forma, a água, devido ao seu calor latente de vaporização, ela evita superaquecimento. Devido ao seu calor latente de solidificação, ela evita congelamento. A água, além de termorreguladora e lubrificante, a água também é importante, certo? Ela é importante de acordo com as suas propriedades. E as propriedades... Desculpa, galera, não é corona, certo? Sempre gosto de enfatizar isso. Jamais corona. Sim, das propriedades da água. As propriedades da água são decorrentes das suas características. Então existem 2 características básicas da água que precisamos lembrar. Primeira característica da água que precisamos considerar é o fato de que as moléculas de água, sendo polares,
Elas interagem umas com as outras através de processos chamados de ligações de hidrogênio, que antigamente, tem um bicho ali, que antigamente a galera chamava de pontes de hidrogênio, mas na nomenclatura mais recente, ligações de hidrogênio. Ok? Então as ligações de hidrogênio estabelecidas entre as moléculas de água, nós chamamos isso de coesão, certo? Coesão. Daí a coesão, que é uma característica da água, permite que a água desenvolva uma das suas propriedades, que é a chamada tensão superficial. A superfície de determinados corpos de água, independente deles serem naturais ou artificiais, tem a forte interação entre as moléculas de água, criando uma películazinha superficial que suporta determinados pesos, determinadas forças que são imprimidas aí, certo? Chamamos isso de tensão superficial. Tá? Além disso, as moléculas de água podem interagir com outras moleculinhas, certo? Desde que essas moléculas sejam polares também, ou que essas substâncias que estão interagindo com a água sejam substâncias iônicas. Daí a molécula de água consegue interagir. Essa característica é chamada de adesão. A adesão permite que a água interaja com diversas substâncias. Essas substâncias são chamadas de hidrofílicas ou hidrossolúveis, ao passo que as substâncias que não se associam com a molécula de água, não se associam com a água, não se misturam com a água, nós chamamos de hidrofóbicas. Daí a água tem a chamada capacidade de dissolução. A água também, juntando as suas duas características de adesão e coesão, permitem que haja um fluxo de algumas quantidades de água por tubinhos muito finos, sempre no sentido contrário ao da gravidade. Nós chamamos isso de capilaridade. É uma associação entre a adesão e a coesão. Certo? É o que explica, por exemplo, o transporte de seiva mineral das raízes até as folhas. É um dos fatores que explica isso. A questão do Enem de 2017 abordava transporte de seiva bruta, né, de seiva mineral, por meio de um processozinho chamado de teoria de Dickson, ou teoria da tensão, coesão, transpiração, que veremos isso em botânica, certo? Então a água, galera, tem muitíssimas funções, certo? Sua quantidade varia de acordo com a espécie, de acordo com a idade do indivíduo e com a taxa metabólica do tecido, certo? Tem questão sobre isso lá na parte de citologia, certo? Na parte de envoltórios celulares a gente aborda um pouco sobre isso, certo? Então o ciclo da água, qual é a fonte de água para todos os organismos vivos? A fonte de água são os corpos de água superficiais. Pô, Tarcísio, o que são corpos de água superficiais? São lagos, lagoas, rios, riachos, mares, oceanos. Então essas são as fontes de água para os seres vivos. Ok? Basicamente, os seres vivos se utilizam da água que está acumulada nesses corpos da seguinte maneira. As plantinhas, elas absorvem essa água por meio das suas raízes. Os animaizinhos ingerem esta água. Ponto. Algumas vezes a água desses corpos superficiais fica muito tempo acumulada, de modo que parte dela acaba infiltrando ou percolando e se acumulando nos chamados corpos de água subterrâneos, que muitas vezes são usados pelas próprias plantinhas como meio de se obter água no ambiente, certo? Então estejam ligados aí, as plantinhas podem absorver água do ambiente através dos corpos de água superficiais ou subterrâneos, ao passo que os animaizinhos só conseguem absorver água, né, ingerir água através dos corpos de água superficiais. Os animais também conseguem absorver água através da sua alimentação. Alguns animais se alimentam de plantas, sendo consumidores primários, certo? Outros animais se alimentam de animais também, daí sendo consumidores secundários, terciários, quaternários e por aí vai. Daí a alimentação também é um modo de aquisição de água. Tanto animais quanto plantas realizam transpiração. E a transpiração faz com que a água saia do corpo desses seres vivos e vá para a atmosfera, certo? Na forma de vapor, H2O-V. Processo nas plantinhas nós podemos chamar de transpiração ou evapotranspiração, considerando o fato de que a água vai ser, né, evaporada a partir daí. E nos nossos animaizinhos nós chamamos unicamente de transpiração. Só que através das excretas, no caso da urina, certo? Também dos excrementos, certo? No caso das fezes, ocorre liberação de água através da respiração. No caso dos animais, ocorre liberação de vapor de água também. Considere isso, ok? Então,
A água acaba saindo de corpos onde ela está acumulada, certo? Ela vai para seres vivos e dos seres vivos ela vai para a atmosfera. E aí o intermediário entre o local onde a água está acumulada até a sua ida para a atmosfera, nós chamamos, né? Nós passamos por seres vivos. Beleza, beleza, beleza. Entretanto, a água pode não necessitar dos seres vivos para sair desses corpos de água e fluir para a atmosfera. No caso dos corpos de água superficiais, a água pode sofrer um processo de vaporização, geralmente uma evaporação, de modo que ela sai desses corpinhos de água e vai diretamente para a atmosfera na forma de vapor, ok? Essa aguinha que está nesses corpos superficiais, ela também pode ter contribuição de água que sai dos animais através da sua excreção, ok? Porque os excretas dos animais, eles podem evaporar e ir diretamente para a atmosfera, ou eles podem escoar e ser recolhidos por corpos de água superficiais. Depende do animal e depende do local onde o animal realiza, né, o seu processo de liberação dos seus excretas e dos seus excrementos, certinho? Se o animal é aquático, de qualquer forma, os excretas dele vão para o corpo de água onde ele vive. Se é um animal terrestre, geralmente ele evapora diretamente do solo, certo? Ou então ele escoa para corpos de água superficiais. Belezinha, belezinha, belezinha? Daí esta água na atmosfera, ela vai sofrer um processo de condensação. Ela vai deixar de ser vapor e ela vai passar a ser líquida, certo? Nesse processozinho de condensação, eu tenho uma formação de água líquida que vai estar na atmosfera e essa água líquida vai acabar sendo devolvida à superfície do planeta por meio de um processo chamado de chuva, que eu também posso chamar de precipitação. Daí esta água pode escoar e se acumular, formando novos corpos de água superficiais, ou ela pode infiltrar, certo, ao cair no solo e formar corpos de água subterrâneos, que nós chamamos mais popularmente, né, alguns podem ser chamados de lençóis freáticos, certinho? Daí nós conseguimos e podemos diferenciar dois tipos de ciclo da água. O ciclo da água pode envolver o seguinte, ó. É o fluxo da água do local onde ela está acumulada para a atmosfera. E da atmosfera ela retorna para o local de acúmulo, sem precisar passar por seres vivos para isso. Daí chamamos esse tipo de ciclo de água de grande ciclo, certo? Mas esse grande ciclo, para de fato acontecer, ele precisa da intermediação de seres vivos. Então vamos lá. Se a água, ela flui da atmosfera para a superfície, da superfície para a atmosfera, e nesse meio do caminho ela usa seres vivos, certo? Nós dizemos que aconteceu um grande ciclo. Entretanto, a água pode não usar seres vivos para fluir para a atmosfera e retornar para os corpos de água superficiais e subterrâneos. Daí nós dizemos que aconteceu um pequeno ciclo. Quanto mais curto o caminho que a água leva para fazer o ciclo, encaminhamos para o pequeno ciclo. Se o caminho for longo, nós encaminhamos para o grande ciclo. Ok, galera? Então, grande ciclo, nós usamos seres vivos durante o processo do ciclo da água. Pequeno ciclo, só o ambiente quem participa sem necessitar de seres vivos. Beleza? De ciclo da água é isso, é nós. Fala, molecote! E aí? Voltamos nesse momento. Estou com muitos pincéis aqui. Meu Deus do céu. Então preciso de just one. Galera, voltamos agora com o nosso ciclo do carbono. Eu disse a vocês que o ciclo do carbono nós trataríamos e trabalharíamos ele associado, vinculado, diretamente relacionado a quem, papai? Quem é o ciclo do oxigênio. Certo? Então vamos trabalhar os dois juntos, certo? Se liga na preparação. Olha só, o ciclo do carbono se inicia basicamente com o uso do carbono, certo? Pelos seres vivos. Qual a função do carbono?
Produção de matéria orgânica. Qualquer tipo de matéria orgânica, meu filho, minha filha, será feita a partir de carbono, tá? Vocês sabem isso de química orgânica porque vocês já estudaram muito química orgânica na vida, então aqueles compostos orgânicos, eles têm sempre a sua estrutura baseada, né, em carbono. Beleza, então o carbono é usado pelos seres vivos a partir de uma fonte. No ciclo da água, que vimos há pouco, a fonte de água para os seres vivos são os corpos de água superficiais, basicamente. Entretanto, que estão localizados na superfície da Terra. Entretanto, a fonte de carbono é a atmosfera, papai. A atmosfera é a fonte de carbono. Porque o carboninho utilizado pelos seres vivos está lá na atmosfera, na forma do dióxido de carbono, que é o CO2. Certo? Este CO2 vai ser unicamente utilizado de maneira direta por seres vivos chamados de produtores. Então são as plantinhas, são as algas, certo? São as cianobactérias. Essa galera consegue retirar o carbono da atmosfera, o CO2 da atmosfera, e realiza um processo chamado de fixação. Né? Fixação, seus olhos... Mas não é essa fixação, não é a fixação que você tem pela boizinha, não é a fixação que você tem pelo boizinho. Isso aí passa, moleque, isso aí não presta, é ruim, só estraga a tua vida, né? É outra fixação. Lembra sempre que fixação vai ser igual a fotossíntese. Na fotossíntese, o CO2 é absorvido juntamente com a água, a reação que acontece produz carboidrato, mais especificamente C6H12O6, libera oxigênio e produz água. Então o processo de fixação, o processo de fotossíntese, realizado pelos produtores, pega o gás carbônico, transforma o gás carbônico em matéria orgânica. É aquela transformação, sempre tenta linkar ciclo do carbono e ciclo do oxigênio com cadeia alimentar. Sempre tenta linkar ciclo da água com cadeia alimentar. Sempre tenta linkar ciclo do nitrogênio com cadeia alimentar. Todos os ciclos vão estar diretamente relacionados às cadeias alimentares. Beleza? Então tu junta os princípios básicos de cadeia alimentar. Aqui vai entrar fluxo de energia, vai entrar várias coisas dentro de relacionadas, né, direcionadas pelas cadeias alimentares. Sobretudo no ciclo do carbono, ok? Então vai lá, os produtores fazem a fixação, realizam a fotossíntese e ocorre liberação de oxigênio. Beleza. Daí o produtorzinho vai servir de alimento para o consumidorzinho, certo? Então é um processo de alimentação, alimento. Daí o produtor vai servir de alimento para o consumidor. Daí vai passar a matéria orgânica para o consumidor. Entretanto, os produtores e os consumidores, eles não são eternos, eles morrem. Daí a morte de consumidores e produtores, certo? Faz com que eles sejam decompostos. Beleza. Daí o que acontece? Ao passo que o produtor ainda está vivo, ele vai realizar respiração. Na respiração ele vai pegar o oxigênio que foi produzido pelo processo de fotossíntese e esse oxigênio entra no processo de respiração e faz com que seja liberado CO2 para a atmosfera, certo? Os consumidores também respiram e eles usam o oxigênio produzido pela fotossíntese. Daí esse oxigênio entra no ciclo e ocorre retorno de gás carbônico para a atmosfera. Então o oxigênio vai entrar no ciclo tanto na fixação, sendo liberado, quanto no processo de respiração, quando ele é consumido. Ao passo que quando consumidores e produtores morrem, eles vão ser decompostos. Se os decompositores forem aeróbios, eles vão consumir o oxigênio e o consumo do oxigênio vai culminar em liberação de gás carbônico. Então o gás carbônico é absorvido pela fotossíntese, mas ele é liberado pela respiração, certo? Aeróbia, que é feita por produtores, por consumidores e por micro-organismos decompositores aeróbios. Beleza? Além dos fungos também, né? Que não necessariamente eles são micro-organismos, só os unicelulares que são. Beleza. Então vai rolar esse processo todo aqui. Entretanto, esses produtores e consumidores que morreram, eles podem não ser decompostos de maneira aeróbia. Eles podem ser decompostos de maneira anaeróbia. E sendo decompostos de maneira anaeróbia, não vai haver liberação de CO2 para a atmosfera.
porque não há participação de oxigênio no processo, certo? Então, esses decompositores vão ser os responsáveis pela produção dos chamados combustíveis fósseis. Isso a um muito longo prazo, certo? Carvão, mineral, petróleo e tal. Esses combustíveis fósseis são utilizados por quem? Por nós, seres humanos. E qual é a culminância dessa utilização? Processo de queima desses combustíveis. Combustão. A combustão vai, usando o oxigênio, vai liberar gás carbônico. Daí, desconsiderando o processo de combustão, considerando apenas os processos naturais que acontecem, a taxa de gás carbônico na atmosfera seria ideal, seria top de linha. Entretanto, a industrialização, a partir da primeira revolução industrial, lá em meados do século XVIII, se eu não estou enganado, se Renato tiver explicado outra coisa para vocês sobre isso, o dele é certo, o meu é não, pelo menos com relação ao tempo a partir do qual começou a revolução industrial, certo? A primeira revolução. Ok? Então, a gente tem o consumo de combustíveis fósseis e, consequentemente, a liberação de muito mais CO2 para a atmosfera. Daí tu linka ciclo do carbono com o que, parceiro? Com problemas ambientais. Poluição do ar. O aumento da taxa de CO2 na atmosfera, associado ao aumento da taxa de CH4, associado ao aumento da taxa de outros compostos, além do vapor de água, faz com que haja uma retenção maior de calor e, consequentemente, o ambiente, a atmosfera vai ficar mais quente. Daí nós temos um problema chamado aquecimento global, decorrente de um fenômeno natural que não teria problema nenhum, que é o efeito estufa. Beleza? Mas, para evitar isso, nós precisamos conservar as florestas, tá? Conservar os ecossistemas e biomas terrestres, sobretudo as florestas. Tanto as florestas temperadas, quanto as florestas tropicais. Porque, sim, quanto os manguezais. São esses três, sobretudo os manguezais, os principais sequestradores de carbono. Eles vão sequestrar o carbono realizando o processo chamado de fotossíntese e por fotossíntese eles vão produzir muita matéria orgânica. Vão tirar o excesso de CO2 da atmosfera e vão fixá-lo na forma de matéria orgânica no ambiente. Daí isso reduz a taxa de CO2, fazendo com que a temperatura normalize. Então isso, galera, é ciclo do carbono. Já já a gente volta com o ciclo do nitrogênio. Se liga aí! Fala, papai, chama! E aí, vamos terminar, vamos concluir? Vamos concluir neste momento, estamos voltando, Depois de two pausas, ainda estou com muitos pincéis, foi mal. E vamos voltar, linda, maravilhosa e wonderfulmente, para que terminemos os nossos ciclos biogeoquímicos. Vamos com o último ciclo, certo? Que é o ciclo do nitrogênio. Bebês e bebês, o ciclo do nitrogênio ele é muito importante porque é a forma que os seres vivos adquirem, obviamente, o elemento chamado de oxigênio. Só que se liga, oxigênio, nitrogênio. Estão pessoas falando aqui perto de mim, essas pessoas que estão falando perto de mim estão tirando a minha concentração. Ei, doido, se liga aí. No ciclo do nitrogênio vai haver aquisição de nitrogênio e este nitrogênio adquirido, ele vai ser muito importante porque ele é a base química para a formação das bases nitrogenadas lá do DNA e do RNA, dos ácidos nucleicos, e para também a formação de aminoácidos. Os aminoácidos são formados por nitrogênio lá no seu grupamento amina. Beleza? Se liga aí só um pouquinho. E aí, bebês? Foi só um negócio que caiu ali que eu fui apanhar, foi mal, desculpa aí. Aí, ó, se liga na vibes. Se liga na vibes. Ó, a fonte de nitrogênio é a atmosfera. Só que nenhum animal, nenhuma planta consegue absorver e retirar e aproveitar o nitrogênio diretamente da atmosfera. Apesar do nitrogênio ter mais de 75%, representar mais de 75%, se eu não me engano, são 78% da atmosfera que são representadas pelo nitrogênio, na forma de N2, mas não dá para aproveitar diretamente por animais e plantas o nitrogênio que está na atmosfera. Esse nitrogênio precisa ser convertido em uma forma que possa ser absorvida e, consequentemente, utilizada por animais e plantas.
Daí, o que acontece? Esse nitrogênio, cuja fonte é a atmosfera, esse N2 ele sofre uma fixação. Quem faz a fixação são seres vivos chamados de bactérias Rhizobium. Essas bactérias Rhizobium fixam o nitrogênio na forma de amônia, que é o NH3, ou amônio, que é o NH4+, o íon amônio, certinho? Daí o que acontece? Esse amônio vai sofrer um processo chamado de nitrosação. A nitrosação é a primeira etapa do processo chamado nitrificação, certo? Na nitrosação, bactérias chamadas de nitrosomonas e bactérias chamadas de nitrosococos vão lá e convertem o NH3 ou NH4+ em NO2-. Esse NO2- é o nitrito, só que o nitrito não pode ser utilizado diretamente por seres vivos, porque para a maioria dos seres vivos ele é tóxico, ele faz mal. Então, esse nitrito deve ser convertido em nitrato por um processo chamado de nitratação. Na nitratação participam bactérias chamadas de nitrobacter. Nitrosação e nitratação formam juntas o processo chamado de nitrificação. Daí o nitratão aqui fornecido, aí sim ele pode diretamente ser utilizado e absorvido por plantinhas. Ele está no solo, as plantinhas vão lá e utilizam este nitrato. Aí o nitrato é utilizado pelas plantas para a produção de aminoácidos, para a produção de bases nitrogenadas e tudo mais. Daí as plantas servem de alimentinho para os animais. Ok. Entretanto, as plantas conseguem absorver diretamente a amônia ou o amônio, dependendo da situação, dependendo do tipo de planta e dependendo do ambiente, certo? Animaizinhos excretam, né, os chamados excretas nitrogenados. Aí depende do tipo de excreta. Pode ser amônia diretamente, pode ser ureia ou pode ser ácido úrico, ok? Daí devolvem isso para o solo, certinho? Plantinhas e animais, ao morrerem, vão lá e sofrem a ação dos decompositores. O processo de decomposição retorna a amônia ou amônio para o solo. Belezinha? O nitrato que não é absorvido por plantas e não entra na cadeia alimentar, ele sofre a ação de bactérias chamadas pseudomonas desnitrificans e, certo? Não tem esse N aqui, é desnitrificans, certo? E com isso rola o processo de desnitrificação, certo? Desnitrificans. Aí rola o processo chamado desnitrificação ou desnitrificação. Daí o N2 é retornado para a atmosfera. Perceba a importância que as bactérias têm e linka isso com cadeia alimentar. Percebe a importância que as bactérias têm não apenas como decompositores, não apenas do ponto de vista da saúde, como causadores de doenças, certo? Mas elas também produtoras, algumas produtoras de antibióticos, mas também elas são muito úteis no ciclo do nitrogênio. Todo o ciclo do nitrogênio, todas as transformações químicas que o nitrogênio sofre são baseadas em ação de bactérias. Certinho, molecote? Então, o esqueminha básico é esse daqui. Aí tu, pô, Tarcísio, vamos colocar um esquema desse na bexiga do Enem para mim? Papai, não. Quer dizer, não sei. Pode ser que sim. Depende. É relativo. Mas em 2016 ou 2017, não me lembro o ano, caiu uma questão de ciclo do nitrogênio, em que ele colocava todos os componentes, N2, NH3, NH4+, NO2, NO2-, NO3-, tal, fazia o ciclinho sem envolver seres vivos, envolvendo só os compostos, sem dizer quem fazia o quê, que bactéria fazia o quê, nem nada disso, sem nomear nenhum dos processos. Aí a questãozinha pedia para você dizer assim, qual etapa representa a degradação ou algo do tipo do composto nitrogenado mais oxidado. Aí lá ia tu, do ponto de vista da química, calcular NOx de todos os compostos que estavam aparecendo lá. Aí tu ia lá calcular o NOx. Entretanto, não é necessário fazer isso, certo?
basta você saber que o processo que acontecia, que era o processo que ele inclusive dizia que representava a desnitrificação, daí você só marcava lá, que no caso era letra D ou letra E, não me lembro o gabarito. Enfim, depois a gente responde essa questão em sala ou ao longo das resoluções durante as nossas aulas online, certo? Mas quero que sejam presenciais em breve, se Deus quiser. Então, ok, galera. Podemos adequar e abordar o ciclo do nitrogênio do ponto de vista das interações ambientais. Por exemplo, quando a gente trabalha a poluição do solo, a gente vê que é possível que aconteça esgotamento do solo, e esse esgotamento do solo decorrente de uma prática chamada de monocultura. Plantar a mesma espécie sempre no mesmo local faz com que os mesmos nutrientes do solo sejam retirados e o solo sofre redução da taxa desses nutrientes, processo chamado de esgotamento do solo. Entretanto, o processo de adubação verde, que usa plantinhas chamadas de leguminosas, assim como a rotação de culturas, plantinhas chamadas de leguminosas, certo? Estas plantinhas que são justamente plantinhas que têm bactérias nas suas raízes, em nódulos das suas raízes, que fazem esse processo de fixação, certo? Então essas plantinhas ajudam no ciclo do nitrogênio, tornando o solo mais fértil, certo? Tanto na adubação verde, quando eu planto leguminosas para repor os nutrientes do solo, como no processo de rotação de culturas, que eu vou alterando as culturas ao longo do tempo, justamente para repor. A adubação verde e rotação de culturas estão diretamente vinculados, certo? Daí eu posso usar também, como um método de repor os nutrientes do solo, um processo artificial ou orgânico de adubação. Daí no processo artificial, eu não vou me utilizar da adubação verde nem da rotação de culturas, certo? Vou me utilizar de adubos artificiais comprados, industrializados, certo? Só que esses adubos acabam liberando substâncias cloradas e fosforadas que frequentemente escoam juntamente com a água da chuva para ecossistemas aquáticos de água doce e são desencadeadoras de um problemazinho chamado de eutrofização. Então, o preferível é utilizar adubação orgânica. A adubação orgânica pode usar ureia, daí eu já jogo dentro do processo do ciclo do nitrogênio, ou eu posso usar outros compostos para fazer essa fertilização do solo. Beleza, molecão? Molecona, é nós que voa. Então se liga aí, esses são os 4 ciclos, né? Carbono com oxigênio juntos, certo? Água e nitrogênio. E com isso a gente encerra ciclos biogeoquímicos. Revisão para quem é de revisão, assunto novo para quem é de assunto novo, Enem fechado para quem é de Enem fechado. E é nóis, valeu!